Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Eu convido você para iniciar a nossa escola dominical nesta manhã de domingo, que abra a sua Bíblia no livro de Salmo, e o Salmo de número 46. É uma alegria poder partilhar da palavra do nosso Deus. E para a nossa abertura da nossa escola dominical, convido você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 46. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Brando nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, sou exaltado na terra. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Ele solicita para que venhamos a nos aquietar diante dele. É preciso vivermos de forma inquieta diante dele, pois sabemos que o momento que nós estamos vivendo, nós podemos perceber, meus irmãos, que Deus está conosco a todo instante. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Podemos dizer que estamos passando por tribulações. Talvez você tenha tido uma semana muito difícil, muito ruim, mas eu convido você, juntamente comigo, a se colocar diante desse Deus maravilhoso e suplicar pela sua graça, se aquietar. A ideia é sossegar o seu coração diante dele, sabendo que Ele é Deus, que Ele reina. Nada acontece se não for da sua santa permissão e da sua santa vontade. Por isso é que Ele nos convida: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Deus está no controle de tudo e de todos. Nada acontece sem a sua santa e perfeita permissão. Louvemos a esse Deus, entoemos louvores a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que reina e a esse Deus que certamente continuará reinando pelos séculos do século. Abra comigo o hinário Novo Cântico e entoemos o hino de número 144, hino de número 144, segurança e alegria. Louvemos ao Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo
plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Meus irmãos, nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, a aula de número 8 da nossa revista. Aula de número 8 da nossa revista. O tema da nossa revista é O Lar Segundo Deus. Aula de número 8. Eu convido você que abra a sua Bíblia e o texto-chave para essa aula está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Abra comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Farei a leitura dos versos 1 ao versículo 9. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, dos versículos 1 ao versículo 9, que diz assim: Veio a palavra a mim, palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que és, que é e que há de vir, Tu, ó Pai, que conhece o nosso ser, conhece a nossa vida. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado pela noite que tivemos. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, por essa semana que se inicia.
estamos alegres, ó Pai, mesmo em meio a esse caos que nós vivemos. Mas não falta motivo, Senhor, para nós louvarmos e bendizer o Teu santo e excelso nome, Senhor. Pai, nesse momento em que estamos em torno da Tua palavra, Senhor, que ela seja luz e vida para a nossa alma e o nosso coração, Senhor. Que o mesmo Espírito que capacitou, que iluminou a mente e o coração do escritor, possa também, ó Pai, falar aos nossos corações nesta manhã. Abençoa-nos, ó Pai, isso tudo te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, então, a lição de número 8 da nossa revista, ela tem um tema talvez muito conhecido. E o tema que o autor propõe, ele vai descrever sobre esse tema, e o tema é uma casa missionária. Repito, uma casa missionária, proclamando e ensinando a proclamar. Proclamando e ensinando a proclamar. Então aqui está o tema da nossa lição de hoje, vamos dizer, ela vai permear sobre esse aspecto missionário. Então, essa lição de número 8 vai caminhar por essa questão da obra missionária. Então, a ideia do autor, e à luz desse texto, que todo cristão, todo crente, todo aquele que fora nascido, todo aquele que fora chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ele por natureza, uma natureza agora redimida, restaurada, ele agora por natureza, ele se torna um missionário, ele se torna um proclamador das boas novas. E essa aula, ela vai um pouco mais longe. E esse proclamador agora ele vai ensinar a proclamar. E a pergunta é, mas aonde ele vai ensinar a proclamar? Na verdade, para ele ensinar a proclamar, ele primeiramente tem que ser um atalaia, aquele que avisa, aquele que é vigilante, aquele que foi colocado com essa finalidade, com esse propósito de avisar. Então esse proclamador agora ele vai ensinar a proclamar. Mas para proclamar é preciso que venhamos a fazer esse trabalho. E meus irmãos, diga-se de passagem, nós temos o dever de continuar proclamando. Nós temos o mais alto dever de anunciar as boas novas. Então, o final dessa lição nós temos que ter aprendido a seguinte questão: a importância da evangelização na vida do cristão, na nossa vida cristã, a importância de contribuir para que isso aconteça, quer dentro da igreja como fora da igreja, ser motivado a fazer que o seu lar tenha essa preocupação, não somente você, mas todos aqueles que estão sob a sua tutela também devem ter essa finalidade, deve ser motivado. Então todo crente, ele tem que ser um evangelista, um missionário. Todo crente tem que proclamar as boas novas que um dia ele ouviu, que um dia alguém falou para ele. Agora, depois que ele recebera, por meio da obra interna do Espírito Santo, ele se torna um proclamador, um evangelista, um missionário. E o papel desses dois, tanto do evangelista como do missionário, o papel fundamental, principal, é proclamar as boas novas. Então nós podemos considerar que todos nós deveríamos ser um evangelista, todos nós deveríamos ser um missionário. A ideia de missionário, nós às vezes temos aquela ideia que o missionário é aquele que vai lá para o outro lado do mundo, é aquele que deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa tudo para trás e vai aí em obediência ao Senhor. É mais ou menos isso mesmo que acontece. Mas e aqueles que ficam? E aqueles que não têm essa vocação, não têm esse chamado? O que temos que fazer com eles? Então a ideia é que todos devem amar a obra missionária, amar a obra evangelística. Por isso que essa lição ela se torna muito importante para a nossa caminhada cristã, uma casa missionária. E a pergunta é, a sua casa é uma casa missionária? Você tem sido um proclamador? Você tem ensinado a proclamar dentro de sua casa?
Por isso é uma lição um tanto quanto desafiadora. Ela desafia a mim e desafia a você. Então, um outro objetivo dessa lição está em que devemos orientar os nossos filhos quanto a esse tema. Os nossos filhos, desde pequeno, devem ouvir que Deus tem um grande plano, e esse plano ele é desenvolvido na obra missionária. Nós fomos alvo da obra missionária. Alguém falou para nós, alguém nos evangelizou, alguém nos discipulou algum dia. E agora o nosso papel é dar continuidade àquilo que ocorreu em nossa vida. Então a ideia desse estudo, segundo o autor, é dever de todo cristão evangelizar e ensinar os seus filhos a evangelizar também. É dever de todo cristão evangelizar e ensinar os seus filhos a evangelizar também. Então, a primeira parte dessa lição, e o primeiro ponto, o autor coloca necessidade inadiável. O primeiro ponto é a necessidade inadiável. O cristão tem o papel de transmitir um aviso de perigo, uma mensagem urgente. Vamos ver como o cristão pode e deve ser um atalaia a partir do seu próprio lar. A ideia aqui, meus irmãos, é que o cristão tem o papel de transmitir ou avisar o perigo, uma mensagem urgente. Que mensagem perigosa é essa que nós deveríamos avisar a outros, aqueles que estão ao nosso redor? Eu creio que o perigo maior que podemos identificar à luz da palavra de Deus tem a ver com o inferno. As pessoas têm que saber que existe o inferno. Esse aqui está o perigo maior. E não somente isso, mas há outro aspecto importante também, a questão da ira de Deus. Aqueles que não se entregaram a Cristo Jesus, aqueles que não invocam o nome de Jesus Cristo e que não têm a Cristo como seu Senhor, certamente estão correndo perigos. E eles precisam ser avisados, e eles precisam ser alertados. Por isso que essa mensagem é urgente. E o autor vai colocar que isso deve ser feito a partir das nossas casas, a partir da igreja, para que tenha uma proporção maior, para que a palavra de Deus continue sendo transmitida, a começar do meu lar. Por isso é que o cristão ele tem o papel de transmitir uma mensagem ou um aviso de perigo e uma mensagem urgente. A palavra de Deus deve ser pregada urgentemente. Por isso é que esse texto base aqui do profeta Ezequiel, capítulo 33, vai nos nortear o papel do atalaia ou do verdadeiro atalaia. Por isso é que o dever do verdadeiro atalaia, daquele que foi colocado numa alta torre como vigia para proclamar a chegada dos inimigos, ele tem uma grande incumbência, uma grande responsabilidade de avisar o povo quando os inimigos estavam chegando próximo. E é o mesmo dever que o Senhor nos encarregou de avisar a todos aqueles que estão ao nosso redor, que Cristo certamente haverá de voltar, que as pessoas devem ouvir que Deus existe, devem saber que Deus existe. Por isso que é uma necessidade inadiável. Há muitos que pensam e que agem dessa seguinte forma: eu vou deixar para amanhã, e vai postergando, eu vou deixar para o mês que vem, ou eu vou contribuir, ou eu vou fazer amanhã, hoje não deu tempo, amanhã também não vai dar tempo, semana que vem não vai dar tempo, vamos pegar um mês para fazer isso aí. E sendo que essa é a tarefa diária, o dever da igreja, o dever de cada um daqueles que foram remidos pelo Cordeiro, é um dever diário. Nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma separar isso da vida cristã. Isso faz parte da vida cristã. Sabemos que a centralidade da vida cristã está na questão do culto, está no aspecto do culto. A obra primordial, principal da igreja tem a ver com adoração, com o culto. E a adoração e o culto, ela é um combustível para as missões, para fazer evangelismo, para fazer discipulado.
O nosso relacionamento com Deus, primeiramente e acima de tudo e de todos, ele é um combustível para essa realização da obra missionária, da obra evangelística, do discipulado. Quando há uma interferência, quando essa relação ela está sofrendo algum dano, certamente essas atividades, consequentemente, serão afetadas. Por isso nós vemos muitos não querendo, não contribuindo, não participando, deixando para depois, porque isso requer, meus irmãos, compromisso, requer vida, requer dedicação, requer compromisso. Por isso que aqueles que estão no Senhor, aqueles que têm um relacionamento com Deus, certamente não irá postergar ou não irá negligenciar esse trabalho, esse dever de proclamar as boas novas. Sabemos que a palavra de Deus, ela compara o cristão a um atalaia, assim como compara o cristão como uma ovelha. Há vários tipos de comparações, mas essa comparação que o cristão é como um atalaia, para mim é uma das melhores figuras de exemplo, falando de missões, falando de deveres e de compromisso. O atalaia, ele tem vários compromissos, mas há um compromisso fundamental que ele não deve deixar de fazer. É avisar, é anunciar. E para isso ele utiliza-se de vários componentes, de vários elementos, e nós vamos ver aí. Então a obra principal da igreja, meus irmãos, está na questão da adoração. E consequentemente, nós iremos aí proclamar as boas novas. Se estivermos em dia com Deus, se a nossa adoração é uma adoração com os princípios que provém da palavra de Deus, se a nossa adoração, o nosso culto, ele provém das Escrituras, daquilo que foi dito, que foi escrito, certamente o nosso Senhor, por meio de Cristo Jesus, ele recebe o nosso louvor, e isso é um combustível. John Piper que vai dizer isso em seu livro. Isso é um combustível que vai impulsionar a igreja a ser uma igreja missionária, a ser uma igreja evangelística, uma igreja que ama a levar as boas novas, a começar pelo próprio bairro. Então nós podemos dizer, à luz daquilo que o autor dessa revista escreveu, dessa lição, ele vai dizer: o necessário é intransferível, é pregar sempre, com absoluta certeza, a verdade salvadora, o perigo do pecado, a graça divina e o convite do Evangelho. O necessário é intransferível. Nós não podemos transferir isso a ninguém. É você que tem que fazer isso. Não podemos adiar, não podemos deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. E olha, meus irmãos, quando nós falamos de missões, de evangelismo, é para se pensar, é para se avaliar como anda a nossa vida. E talvez uma das questões que se levantam olha, pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de missões, mas é simples. A tarefa maior de um missionário, de um evangelista, é pregar as boas novas. Quanto mais qualificado você estiver, amém por isso, isso é muito bom, mas é simples, pregue, anuncie, fale de Jesus, fale daquilo que você crê, partindo do princípio, tendo a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. E a pergunta é, por que há tanta dificuldade assim? Por que há tantos empecilhos em falar do grande amor de Deus, em falar desse amor que um dia nós fomos alvo, impactado por esse grande amor que o Senhor nos amou? Então, o necessário e intransferível é pregar sempre, com clareza, entendendo que a palavra de Deus é absoluta, a verdade salvadora, que o pecado tem que ser largado, e somente Deus pode nos perdoar e nos fazer novas criaturas. Qual a dificuldade disso? Então, esse primeiro ponto, necessidade inadiável. Não adie mais.
Pregue. A pregação, a obra missionária, o evangelicalismo deve permear as nossas veias, os nossos corações, a nossa vida. Devemos pregar a todo instante, a nossa vida deve ser uma pregação. Nós somos, por natureza, missionários, nós deveríamos ser, por natureza, missionários, um evangelista. Spurgeon tem uma frase um pouco impactante, fala assim, ou o crente ele é um missionário ou ele é um impostor. E a pergunta é, qual a dificuldade que temos? Se temos a Cristo como nosso Senhor, se temos a Ele como Rei e Salvador de nossas vidas, se temos a Ele como o Senhor dos céus e da terra, qual a dificuldade? Vivemos em um país livre. Qual a dificuldade de ir até o seu vizinho e não adiar mais, e não deixar para o domingo que vem, para a semana que vem, para o mês que vem? Qual a dificuldade? Uma das grandes tarefas que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, deixou para os seus apóstolos e para a sua igreja é pregar o Evangelho. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele nos manda, Ele está conosco. Qual o empecilho? Qual a dificuldade? Sejamos sinceros, sejamos humildes. Não venha, às vezes, com aquela desculpa, pastor, eu tenho vergonha, olha, eu não sei. Enfim, você não precisa ir para as maiores e melhores faculdades, não. Se for possível, vá, mas pregue. Pregue a palavra de Deus. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. É pregar, tanto dentro como fora de tempo, a todo instante. Esse é o primeiro ponto da nossa revista. Necessidade inadiável. Não adie mais. Não adie. Por isso que o tema dessa lição é uma casa missionária, proclamando e ensinando a proclamar. Eu só posso ensinar aquilo que eu faço. Por isso que no ato de proclamar, quando eu estiver proclamando, certamente porque eu sou um proclamador. E a partir disso eu ensino. E a partir disso eu vejo e vivo. E o segundo ponto dessa revista, dessa lição, o autor trabalha, você é um atalaia mesmo? Pergunta intrigante. Você é um atalaia mesmo? Tirando esse contexto aqui de atalaia, de um soldado, de um vigia, trazendo para os nossos dias a ideia, você é um cristão mesmo? O que impede de você evangelizar? O que impede de você contribuir com a obra missionária? O que impede de você ter esse desejo intenso em seu coração em expandir o reino de Deus? O que impede? Uma pergunta que você deve responder. À luz e aos pés do nosso Senhor. Então nós vamos ver algumas características de um atalaia. Isso aqui pode ser substituído. Poderíamos ver algumas características da vida missionária ou da obra missionária em sua vida. Mas aqui o autor coloca, vejamos algumas características de um atalaia, conforme o texto que lemos, Ezequiel capítulo 33. Vejam, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater,
o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, o primeiro aspecto aqui, ou uma característica do atalaia, do verdadeiro atalaia, está que ele deve ser sempre vigilante. A igreja que deixa para quando puder sua obra missionária está falhando em sua missão. A igreja que deixa para quando puder sua obra missionária está falhando em sua missão. Então, a primeira característica de um verdadeiro atalaia é estar sempre vigilante, atento, olhando tudo, vendo, observando as coisas, para não ser pego de surpresa. E aqui o autor coloca a igreja que deixa para depois, ou quando puder, ou quando adquirir vários recursos. E vejam, meus irmãos, a ideia maior é que o fazer missões é aquela famosa ideia e frase que muitos usam. Você pode atravessar a rua fazendo missões? Sim, tem vários aspectos em si fazer missões. Não adianta querer ganhar a China, o Japão, a Itália, a Alemanha e perder o seu bairro de origem e perder a sua família. Não seria bom isso. A começar aqui, a começar agora. Temos, certamente, aqueles que serão e são vocacionados. Tem um chamado específico para sair da sua zona de conforto e para ir para tal cidade, para tal país. Isso é um chamado específico e especial. Não são todos que têm esses chamados. Mas e você que fica? E você que não tem esse chamado? Talvez você não, isso é tarefa dele. Isso é tarefa de outro. Eu não tenho esse chamado e por isso eu não vou fazer. Não é assim. Não é assim. Todos nós temos esse chamado. Todos nós temos esse dever de ser um missionário onde o Senhor nos colocar. Quer em casa, quer na igreja, quer na empresa, quer na faculdade, quer atravessar a rua. Todos nós deveríamos ter essa característica e esse aspecto de um bom missionário. Por isso é que a igreja ela deve ser vigilante, estar em vigia, que é uma tarefa, é uma característica fundamental para um verdadeiro atalaia. Uma segunda característica de um verdadeiro atalaia, o atalaia deve ocupar os pontos mais estratégicos. O atalaia devia ocupar os pontos mais estratégicos. Então, a igreja faz isso por meio dos seus membros. Quando nós levantamos ou quando nós queremos fazer uma obra missionária na igreja local, uma obra evangelística, levantar-se alguns pontos estratégicos e ir e conhecer o bairro, conhecer os moradores, quantos habitantes tem no seu bairro, se é de classe baixa, alta, média, qual a cultura regional, local. Isso são estratégias. E não, que diga-se de passagem, não é totalmente suficiente. A estratégia maior, o fato maior, a ação maior é pregar. Pregar. Então, a igreja faz isso sim, e ela tem que continuar fazendo. Deve ocupar os lugares chaves. E aqui nós podemos dizer, é mais uma ação específica e contínua aí da igreja quando quer transmitir as boas novas com muita frequência aonde ela está inserida. Então, a ideia é que tenha um planejamento, tenha uma estratégia. O atalaia tinha isso, ele era estratégico, ele planejava. Então, há vários outros aspectos, aplicando isso para a obra missionária, para a obra evangelística. Então, um terceiro aspecto que nós podemos ver aqui à luz dessa aula de hoje, o atalaia tinha que tocar a trombeta e avisar a cidade sobre qualquer perigo. Esse é o papel da igreja.
com estratégia ou sem estratégia, sem planejamento ou com planejamento, o mais ideal é que se tenha estratégia, quando, como e aonde, que dia. Precisamos chamar a atenção para o perigo, mas também entregar a mensagem que salva, que é o aviso. Então, esse é uma característica do atalaia, tocar a trombeta, avisar. Assim também é o papel da igreja, avisar aqueles que estão em pecado, e morrer em pecado, em rebeldia, certamente vai morrer debaixo da ira do Senhor. Aqui está a mensagem urgente, o aviso, o tocar a trombeta, anunciar as boas novas. Então aqui está um dever de um verdadeiro atalaia, tocar e avisar do perigo que muitos correm, do perigo que muitos nem imaginam que estão andando em perigo. Então precisamos chamar a atenção e apontar que existe um caminho, apontar que Cristo é o caminho, avisar que Cristo salva, que Cristo é suficientemente poderoso para salvar. Aqui está a tarefa máxima de um verdadeiro atalaia, de um cristão: pregar as boas novas, viver, transmitir as boas novas. Então essas são as características de um verdadeiro atalaia. O terceiro ponto dessa revista tem o subtema na seguinte questão: uma questão de vida ou morte. O Evangelho, meus irmãos, ele se pronuncia nessas duas questões. Ele é vida para aqueles que recebem, ele é vida para aqueles que passam a viver essas boas novas, mas também ele tem um aspecto de condenação. Ele condena aqueles que ouvem, ele condena aquele que somente ouve, mas não estão dispostos a viver este Evangelho. Pois sabemos que a palavra de Deus é poderosa. Paulo vai dizer na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, sobre a mensagem da cruz. Ele vai dizer no versículo 18 do capítulo 1: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Dois aspectos: para aqueles que se perdem e para aqueles que são achados em Cristo Jesus. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas aqueles que estão perdidos, é loucura, e certamente não haverão de receber. Então, nós temos essa responsabilidade de transmitir. Quantos hoje não estão vivos e mortos, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente? Por isso que o Evangelho traz vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma nova vida, nos tornamos uma nova criatura, com novo princípio, com novos comportamentos, com mudanças. Agora, o nosso comportamento e a nossa atitude, depois de conhecer o autor da vida, o autor da salvação, é uma atitude diferente, imitando o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, uma questão de vida ou morte. Por isso que é urgente. Por isso que eu e você devemos nos preocupar diariamente, constantemente. Nós estamos passando por um período muito difícil em nosso país, com a chegada do Covid-19. E podemos perceber muitos, infelizmente, muitos já morreram. E segundo estudos, estimativas, muitos também haverão de morrer por causa do Covid-19. Mas há uma outra morte que nos cerca diariamente. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor, que estão mortos espiritualmente. E às vezes nós não damos a mesma importância que damos. Por isso que é uma questão de vida ou morte. Por isso nós que conhecemos, nós que fomos iluminados, temos
o dever e a obrigação de pregar, insistir, para que o Evangelho venha a ser recebido por aqueles que estão ao nosso redor. Devemos se esmerar, cuidar daqueles que ainda não fazem parte da grande família de Deus. Eu e você temos esse dever, temos essa obrigação, assim como um atalaia, que não podia cochilar, que não podia ficar desatento, descumprir o seu papel. Tanto a vida dele corria perigo, como a dos seus ouvintes. E o quarto ponto, subtema dessa revista, dessa lição, está como se forma um atalaia. E podemos aplicar isso em nossa vida fazendo uma outra pergunta: como a vida cristã ela pode ser vivida? Como a vida cristã pode ser vivida? Se um bom atalaia deve ser formado, também um bom cristão deve ser bem formado. Após todo esse estudo a respeito da função do cristão como atalaia, devemos saber como alguém pode aprender a ser um verdadeiro atalaia, a ser um verdadeiro cristão. Nós podemos sim aprender. Então é entender o evangelho da vida integral. Jesus, ele ensinou seus discípulos a serem sal da terra e luz do mundo. Ele usou essa metáfora para expressar que tipo de relacionamento os cristãos teriam com os não cristãos. E esse relacionamento tem que ser visto, tem que ser vivido. E a melhor maneira que isso ocorra é os cristãos não serem influenciados pelo mau testemunho, pelo mau comportamento dos não cristãos. Aqui está a grande diferença. E somente assim, essa metáfora ela será bem utilizada em nossas vidas. Somente a partir daí, de não sendo influenciado, mas causando a diferença, manifestando a real diferença, é que certamente nós iremos ser sal e luz desse mundo. Não devemos imitar as obras iníquas dos não cristãos. O verdadeiro relacionamento que vai ocorrer tem que ter esses aspectos. Então, a característica desse sal e dessa luz é ser diferente, é causar diferença, é causar impacto na vida daqueles que não são. Por isso que hoje o que nós mais observamos melhor dizendo, é não conseguindo distinguir entre um e outro. Às vezes nós olhamos e não sabemos como distinguir quem é quem, talvez pelas roupas, talvez pelo mesmo andar, talvez pelo mesmo comportamento, pela mesma prática, pelo mesmo falar, a mesma maneira de se vestir, de andar. Então, a diferença tem que ser. Então, o lar do cristão não pode ser exatamente igual ao lar do iníquo, ao lar daquele que não conhece a Deus. Os princípios e as prioridades e as motivações são diferentes. Um lar que vive dessa forma será um centro missionário, pois gerará filhos que brilham e fazem a diferença. Há uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Malaquias deixou isso bem claro em seu livro. Abra comigo, no final do livro do profeta Malaquias, nós encontramos essa expressão e gostaria de partilhar com você. Malaquias, capítulo 3, o versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Há uma diferença. Então, essa metáfora do sal e da luz, ela tem que ser vista em minha vida, e na sua vida, e na vida da igreja. Então, como se funciona, ou como se forma um atalaia? O ser e o fazer. O cristão salga e ilumina por uma atitude natural.
Ele vive de forma natural os princípios, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Essa naturalidade com que a evangelização acontece pode ser constatada na maneira como a igreja primitiva vivia. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Ali demonstra como aqueles novos convertidos passaram a viver. Uma hora pagãos, outra hora convertidos ao Senhor, e essa conversão foi verdadeira, porque nós encontramos características genuínas de um verdadeiro seguidor do Senhor, daquele que de fato teve o seu coração transformado, de um verdadeiro atalaia. Não se intimidaram com a perseguição, com o sofrimento, e cada vez mais pregaram e pregaram a palavra de Deus, não se importando com o que haveria de acontecer. Faça uma leitura minuciosa em Atos dos Apóstolos e você vai ver, vai perceber uma igreja corajosa, uma igreja convicta da verdade, que não se intimidou diante da perseguição e, pelo contrário, proclamou as boas novas, viveram as boas novas. Então, o método evangelístico que se tornou mais eficiente foi o viver santo do povo de Deus. Foi a maneira como eles passaram a viver, se santificando, se abstendo daquilo que não glorificava a Deus, daquilo que não enaltecia a glória de Deus. Gostamos de ouvir aquela expressão bem comum na Reforma Protestante: só lhe deu glória, somente Deus a glória. Quando nós ouvimos essa palavra, a ideia é que o meu ser deve ser tão somente para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O dormir, o deitar, o vestir, o andar, o ir e vir. Então, o ser e o fazer. Se somos do Senhor, se somos filhos do Senhor, o que nos impede em fazer? O que nos impede? O que tem te impedido em fazer a obra? O que tem te impedido em não querer fazer, em não querer ser um missionário por natureza, um evangelista, um discipulador? Não espere amanhã. Não espere você ir para a melhor e maior faculdade. Pregue e deixe Deus trabalhar. Deus trabalha dessa forma, com a pregação da sua palavra. Uma outra característica na formação do verdadeiro atalaia está a promessa para os filhos. Isso que vai motivar, incentivar o cabeça do lar a ser exemplo e a formar os seus filhos, a ter os seus filhos como agentes para a realização da obra do Senhor, quer na igreja local, quer fora da igreja, quer no país de origem, quer em outro país. Os pais têm uma grande tarefa, Então, a promessa para os filhos. Então, o cristão tem a responsabilidade de ensinar seus filhos a serem obedientes a Deus por meio da Bíblia. É ler. Na quarta aula, nós trabalhamos sobre a questão do culto doméstico. Na quinta aula, falamos do culto doméstico. E é algo, meus irmãos, que nesses últimos dias, se nós não aprendemos a fazer o culto doméstico, nós temos que, de fato, rogar pelas misericórdias do Senhor, porque tempo é que não falta, oportunidades é que não faltam, e o Senhor certamente irá cobrar de nós o nosso precioso tempo. E a maior desculpa que ouvimos é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Hoje nós temos tempo. Hoje nos dado tempo. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com o nosso precioso tempo? Estamos gastando diante do Senhor? Então, o cristão, os pais, têm
Assuma a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Jesus, ele ordenou que o evangelho fosse pregado a toda e qualquer criatura. Então, todo aquele que experimenta a salvação, todo eleito, todo predestinado, todo vocacionado, ele tem o dever de divulgar e de transmitir as boas novas. Se assim você não está fazendo, se assim eu não estou fazendo, é porque eu preciso ouvir, é porque eu preciso ser impactado por essa palavra, porque nada nos impede em continuar proclamando. Os filhos devem ser instruídos a guardarem a lei de Deus, bem como a ensiná-la aos seus amigos e colegas. Então aqui vai algumas dicas nesse processo de ensinamento, de ensinar os nossos filhos a levar outras pessoas ao evangelho. E aqui o autor coloca algumas dicas. Então ele vai dizer, traga os amigos de seus filhos para o convívio de seu lar. Isso é uma estratégia, isso é uma maneira. Deixe os coleguinhas dos seus filhos irem até a sua casa. E ali você mesmo pode acompanhar, instruir, para que aqueles outros coleguinhas aprendam de Deus. E veja que o seu filho também tenha aprendido aquilo que é ensinado em casa. Então traga os amigos de seus filhos para o convívio de seu lar. Sob sua tutela, incentive seus filhos a fazer a profunda amizade sincera com alguns incrédulos, tomando muito cuidado. Mas os nossos filhos e nós mesmos temos muitos amigos incrédulos. Tem alguns que têm vários amigos íntimos, vários amigos que conhece muito mais a sua vida do que você mesmo. Eu creio que uma das piores dificuldades da igreja é isso. E hoje nós vemos muitos jovens, né, da igreja geral terem mais amizade com mais incrédulos do que com os próprios irmãos da igreja. Isso é muito comum, é um erro, e tenhamos cuidados, porque nós somos uma grande família. O mundo tem que ver que vale a pena participar do culto, vale a pena ir à igreja, vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. Quando o mundo não olha e não vê a diferença, então não é bom. Continuemos aqui no mundo mesmo. Talvez o mundo tenha mais intimidade uns com os outros, tenham mais cuidados uns com os outros. E o mundo tem que ver isso primeiramente em nós, para aguçar o interesse em querer participar desse convívio. Uma outra dica que o autor transmite é: ensine seus filhos a darem a essas pessoas um testemunho fiel. Dependendo da idade que tiverem eles, poderão aprender também o que falar a fim de evangelizarem seus amigos. E há várias maneiras de fazer isso, inúmeras maneiras. Procure envolver os amigos de seus filhos no convívio com outros crentes. Isso é fundamental. Procure envolver os amigos de seus filhos no convívio com outros crentes. E assim a igreja vai ajudando esses neófitos, ajudando essas pessoas que não fazem parte da comunidade cristã a se inserirem, a estarem dentro e a crescerem o rol de amigos e de membros da igreja. Então são aspectos, a começar em casa. O que não pode acontecer é o contrário. As pessoas têm que saber que a igreja tem o seu papel, tem o seu propósito. E o propósito maior é de glorificar a Deus, fazendo tudo isso para o benefício e o crescimento daqueles que estão adentrando a igreja. A igreja não é um clube, a igreja não é uma empresa, a igreja não é um hospital, a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus, casa de oração, onde os membros, onde todos aqueles que querem orar, querem aprender da palavra do Senhor, vêm até esse lugar, oram, aprendem, cantam louvores ao Senhor, direcionado a Ele. Isso é uma das estratégias. Então, a ideia da promessa para os nossos filhos é que os nossos filhos também
tem a mesma responsabilidade que eu e você temos. Não espere ele ficar adulto, não espere ele se formar, não espere ele sair da escola, enfim, não, vai cultivando isso nele agora. Ele vai vendo, ele vai percebendo que você também se alegra em realizar isso, em fazer isso. E certamente ele vai querer imitar e fazer o que você vem fazendo. Então podemos concluir, meu amado. Então, o barulho de uma sirene, ela incomoda, mas é necessário. Esse barulho muitas vezes já salvou vidas. Por mais que incomode, a mensagem que Deus nos mandou anunciar é necessária, porque também é usada para salvar vidas. Por mais que você tenha insistido, falado, continue falando, continue anunciando, continue transmitindo a voz do Senhor, as boas novas do Senhor. Que Deus continue fazendo de você um missionário, que Deus continue fazendo de você um grande evangelista, e que nós como igreja possamos continuar alertando, continuar avisando ao mundo, avisando aqueles que estão ao nosso redor, que o Senhor certamente voltará. Que sejamos e que venhamos a ser achados como bons atalaias, como um bom servo do Senhor, dando testemunho, vivendo acima de tudo o evangelho da salvação e das boas novas. Que o Senhor nos abençoe. Para finalizar a nossa escola dominical, eu convido você que entoe conosco o hino de número 315, Serviço do Crente. Cantemos com alegria, com fervor ao Senhor e entoemos esse hino do nosso Inário Novo Cântico. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua santa e bendita palavra, por essa lição, ó Pai, que nos trouxe vários ensinamentos na tua palavra, em que possamos, ó Pai, continuar sendo verdadeiros atalaias, ó Pai. Permita-nos, Senhor, que
sejamos achados fiéis a Ti, proclamadores, ensinadores da Tua bendita e santa palavra, e que os nossos filhos, ó Pai, que a nossa família possa continuar, ó Pai, vendo em nós que somos do Senhor. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo nesse dia, nesse momento, prepara-nos para melhor Te servir, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que Te desagrada, e que Tu possa, Senhor, continuar nos abençoando, guiando-nos e nos conduzindo ao Senhor. A Ti nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.